Boa tarde. Nós estamos aqui mais uma vez para estudarmos sobre a vida no plano espiritual. É um estudo que nós fazemos já tem 3 anos. Fazíamos presencial, agora estamos fazendo dessa forma, né? Uma forma de a gente amenizar um pouco, né, essa falta que nós sentimos do estudo. Então, nós vamos começar agora, vamos dar as boas-vindas aqui para Alessandra, Aldete, boa tarde, Roseli, boa tarde. Estamos dando as boas-vindas aqui para o pessoal que está entrando, né? Daqui a pouco o Marco entra, toca e canta uma música para a gente. Vamos dar Gil, né, Fatinha, boa tarde. Pessoal entrando, Alessandra lá de Santa Catarina, né? Boa tarde. Boa tarde a todos, né, que estão entrando. Aguardar só um minutinho para o Marco entrar, ele vai tocar e cantar uma música para a gente. A Alessandra está colocando, que bom que a quarta chegou, que bom, né, Alessandra? Momento da gente estudarmos um pouquinho sobre essas realidades espirituais, né? Nós vamos aguardar só mais um pouquinho para o Marco entrar e tocar uma música para a gente cantar, por favor. Marco, a hora que você puder entrar aí, estamos te aguardando. Tá bom, Marco? Vamos aguardar mais um pouquinho. Gente, então nós estamos comentando esse estudo que nós fazemos todas as quartas, né? Fazíamos de uma forma presencial, agora temos que fazer dessa forma, né? Online. Vamos dar as boas-vindas para a Romilda, aqui, Ribeiro, vamos aguardar só mais um pouquinho para o Marco entrar. A Kátia Regina, seja bem-vinda, boa tarde. Ormezinda, boa tarde. Vamos aguardar só mais um minutinho, gente. Se o Marco solicita aqui a entrada, se o Marco demorar mais um pouquinho, a gente começa o estudo. Sandra, boa tarde. Marcele, Antônio Silva, sejam todos bem-vindos. Leonora, Marco, o Marco dando sinal aqui. Vamos permitir que ele entre, né? O Marco, só um minutinho. Não está dando. Só, gente. Só aguardar mais um minutinho. Aí. Isso. Ok. Ok. E Marco? Vamos lá, tudo bem? Preparado aí? Preparado. Tá joia. Vamos ouvir então. Tá bom. Vamos aqui, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver e olhar para ti e chamar tua atenção para mim.
Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, Abba. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver e olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Ok. Ok, Marco. Obrigado. Boa tarde, obrigado a você. Com Deus. Gente, muito boa tarde. Então, nós estamos aqui para estudar mais uma vez um pouquinho sobre a obra do André Luiz, essa obra maravilhosa, fantástica, psicografada pelo Chico Xavier, que vem clarear para a gente a nossa missão aqui na Terra. Né? O que é que nós estamos fazendo aqui? Qual que é o objetivo? É muito boa a obra, né? Fantástica a obra, porque evita tantos problemas, tantos sofrimentos, né? Nos ajuda a direcionar para um caminho melhor, um caminho de mais equilíbrio. Nós passamos a valorizar mais a família, passamos a valorizar mais o nosso emprego, o nosso trabalho, valorizar mais o corpo físico, valorizar mais a amizade, não é? A gente passa a valorizar muito mais coisas que a gente não valorizava. E a gente passa a viver de uma forma mais esperançosa, né? Porque nós ficamos sabendo dessas realidades espirituais, então a gente passa a viver com mais esperança, né? Não é que a gente vai viver de uma forma alheia a essa realidade física, a gente não vai. O objetivo, né, desses ensinamentos todos é que a gente viva de uma forma equilibrada, né? A gente não desprezar as coisas materiais, o nosso material aqui, as pessoas, mas focar mais nas coisas do espírito, nas coisas espirituais. Então, esse é o objetivo dessa obra. Então, nós estamos estudando o quinto livro. São 13 livros que vai descrever minúcias, trabalho, atividades no plano espiritual. A interação do plano espiritual com o plano físico, muito interessante, muito interessante.
A gente percebe que essa obra do André Luiz, ela vai abordar todos esses assuntos, todos esses aspectos, né? De uma forma muito clara, muito racional, lúcida, né? Que o André Luiz traz para a gente através da mediunidade do Chico Xavier. Então, é um universo aí que a gente entra de estudo fantástico. Nós queríamos fazer um pequeno comentário em relação ao estudo de sábado. Nós tocamos num ponto e a gente queria voltar a tocar nesse ponto agora. É que o Kardec, ele pergunta para os espíritos. A gente vai fazer só essa pequena introdução para depois nós entrarmos diretamente na obra, tá, gente? Na obra do Mundo Maior. O Kardec pergunta para os espíritos: o homem pode compreender a natureza íntima de Deus? Não, é um sentido que lhe falta. Essa busca constantemente, né, de um ser superior, essa busca de Deus, de algo além, né, da matéria, essa busca incessante do ser humano, né? Se nós fazermos um estudo antropológico do ser humano, nós vamos perceber que nós buscamos insistentemente esse ser superior, né? Algo superior. Então, as mitologias antigas criavam os deuses para explicar sentimentos, né? Então, o Kardec vai perguntar se nós compreendemos Deus, né? Se podemos compreender a natureza íntima de Deus. Eles respondem que não, porque ainda nos falta sentido. É um sentido que nos falta, né? Nós conseguimos ter pequenas percepções, mas não entrar na intimidade de Deus. Conseguimos. Aí ele faz outra pergunta interessante. A pergunta número 11 do Livro dos Espíritos. Nós estamos fazendo só uma pequena introdução aqui dessa ideia de Deus, gente, que concluímos que é muito importante a gente sempre bater nessa tecla. Quando Kardec pergunta: será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade? Quer dizer, será dado um dia de nós compreendermos Deus, né? Os espíritos respondem para Kardec: quando seu espírito não estiver mais obscurecido pela matéria e pela sua perfeição estiver próximo dele, então ele o verá e o compreenderá. Então, um dia nós veremos e compreenderemos Deus, não é? Então, a gente percebe que realmente não são esses olhos físicos, né? Não vamos abrir os olhos e ver Deus, né? Não é essa visão de alma, né? De espírito, que nós vamos ver e compreender Deus. Por quê? Porque nós vamos chegar a um nível de perfeição absoluta, um nível de Jesus. Nós vamos chegar. Então, porque Jesus prometeu no Evangelho: vós podereis fazer muito mais do que eu. Podereis fazer muito mais do que eu. Então, vós tem o reino de Deus está dentro de vós. Então, é uma conquista, mas isso nos dá muita esperança. E mostrando que, gradativamente, à medida que nós formos extirpando das nossas almas as mazelas, os defeitos, aquilo que nos aprisiona, que nos algema, que nos arrasta, né, para a retaguarda espiritual, quando nós formos libertando e colocando novos valores no nosso espírito, nós vamos conseguindo compreender essa natureza divina. Então, é esse ver, né? Não com os olhos físicos, claro, os olhos biológicos, não. É ver com a alma, enxergar com a alma. Então, na medida que nós formos, né, galgando degraus na nossa evolução, nosso processo evolutivo, nós vamos tendo uma percepção maior de Deus, desse lado espiritual. Porque essa obra do Chico Xavier que nós estamos estudando, para muitos que leem essa obra, eles ouvem, chega a uma conclusão que é algo assim surreal, fantástico.
algo miraculoso, algo realmente sobrenatural, né? Que não é natural, né? Ficção científica, cada um olha de um aspecto, de um ângulo. Uma vez nós emprestamos o nosso lar para uma pessoa, ela leu, disse assim depois, isso é ficção científica, né? Quer dizer, isso aí é surreal, isso não existe. Então, para a gente, nós que estamos aqui conectados, né, estudando essa obra, é porque nós já chegamos num nível de compreensão, realmente de entendimento, que para a gente já é muito fácil entender isso aqui, nós achamos muito lógico, mas para muitas pessoas ainda não é. Por quê? Porque assim, não quer dizer que nós estamos entendendo, nós somos melhores. Não, né, gente? Não somos, não é isso. Porque tem pessoas com sentimentos muito mais avançados que ainda não compreendem essa realidade. Mas é um processo mesmo de entendimento. Porque quando o André Luiz vem falar de aéreos, vem falar de ruas, plano espiritual, vem falar de casas, vem falar de dormir, né? 8 horas, acordar, né? Trabalhar, estudar, interrelacionar com os outros ali, vem falar de flores, vem falar de pomar. Era o primeiro livro da série. Muitos espíritas foram conversar com Chico Xavier e dizer que ele deveria parar de escrever. Eles achavam que ele não estava bem da cabeça. Alguns espíritas foram até o Chico conversar com ele. Aí o Chico, naquela sabedoria, naquela simplicidade, humildade, principalmente sabedoria, sorriu e disse assim, mas eu estou apenas começando. Né? O Chico Xavier tinha consciência disso ali. Então, eu estou apenas começando. Né? Como é que vocês querem que eu pare? Porque os próprios espíritas, na época, não conseguiram entender. Não conseguiram aceitar, assimilar essa ideia. Porque é tudo muito novo, né? Em termos de esclarecimento, né, da humanidade nesta área, era muito novo. Né? E para muitos de nós ainda é algo novo, é algo intrigante, realmente. Mas, então, já que nós, né, estamos estudando, né, esta obra, vamos em frente, porque cada frase aqui, cada palavra, cada conceito que o André Luiz coloca aqui é de uma profundidade imensa. Né? Então, nós percebemos que realmente é uma obra para agora, nós estudarmos neste momento, e uma obra que estaremos estudando daqui anos e anos e anos ainda, porque são muitos ensinamentos. Nós estamos num capítulo onde um espírito que errou de uma forma drástica, de uma forma muito violenta, né, de uma forma intensa, ele errou quando tinha o poder na mão, e nesse momento aqui, que o André Luiz narra, ele está extirpando, ele está em processo final da liquidação desses débitos. Então, gente, aprendemos que, às vezes, tem determinados débitos que o espírito adquire que ele vai precisar de algumas encarnações para ressarcir tudo, para quitar. Às vezes, numa encarnação só, ele não consegue quitar todos os débitos, porque às vezes são débitos grandiosos, imensos. Narra Humberto de Campos que Longinos, um espírito, um romano, que estava aos pés da cruz de Jesus, num gesto de crueldade, Jesus já estava quase desencarnando, ali naquele suplício na cruz. Longinos, um romano, um centurião romano, ele espeta a espada no Cristo, no gesto de crueldade, crueldade extrema. O Cristo já estava lá, né, pregado na cruz, maior sofrimento, já quase desencarnado. E Longinos vai espetar a sua espada no corpo do Cristo, num gesto de muita maldade.
tudo bem, aí entre aspas, né? Ele foi livre para cometer esse ato. Mas como nós aprendemos que toda ação tem uma reação, né? Existe a lei de causa e efeito, nós somos livres para plantar, mas a colheita é obrigatória. Ele vai carregar com ele aquele débito imenso. Porque a gente ferir alguém já é um crime muito grande. Agora, ferir o governador espiritual do planeta, ferir Jesus, aí quando ele desencarna depois e ele vai entrar em contato com essa realidade, ele cai num processo de arrependimento muito grande, de sofrimento interno muito grande. Então, ele vai passar depois algumas reencarnações ressarcindo diante da sua consciência esse débito clamoroso, esse débito horrível, né, que ele havia contraído. Ele passa por algumas encarnações. Humberto de Campos narra que ele recebe um chamado do Cristo para reencarnar no Brasil, na época do Império, para que ele pudesse terminar aquele processo de falhas dele, de erros, né, das suas encarnações e principalmente esse débito enorme que ele havia contraído. Então ele é chamado para reencarnar. Esta narrativa está na obra, né, do Chico Xavier, psicografado pelo Chico, né, ditado por Humberto de Campos, e Humberto de Campos narrando que ele reencarna como Dom Pedro II no Brasil, para ele cumprir uma missão, né? Vejamos bem, às vezes olhamos uma pessoa liderando, né, um estado, liderando um país, uma cidade, né? Tudo. Muitos são invejados, né? E às vezes nós não sabemos o que está por trás ali. Às vezes é um espírito ali que está quitando o compromisso com a coletividade, com a multidão, que é a maioria das vezes. Realmente quem tem a responsabilidade de um cargo público na mão, um administrador, né, para dirigir e conduzir uma cidade, né, um estado, uma região, um país, né, é um compromisso muito grande espiritual. Porque se ele realmente trabalhar incessantemente para o bem da comunidade, para o bem geral, para o bem coletivo, ele vai dar saltos na evolução dele, né? Então, quem estuda um pouco a biografia, a obra de Dom Pedro II, vai entender mais ou menos o trabalho que Dom Pedro fez. Então, ele consegue realmente assim ressarcir, reajustar com a consciência dele, liderando um país naquele momento do Império e levando muito benefícios para muitas pessoas. Então, vejamos bem, nós estamos aqui hoje, encarnados. Nós não sabemos o nosso passado, nós não sabemos as nossas encarnações passadas e nem deveremos saber mesmo. Às vezes os espíritos nos revelam determinados sonhos, determinadas inspirações, intuições, flashes, né, daquilo que a gente fez no passado. Mas clarear nós não podemos ainda, porque a maioria de nós carregamos conosco uma carga enorme ainda de deslizes, de erros. E vamos ressarcindo aos poucos. Então, por isso que os espíritos esclareceram para Kardec que quando nós cometemos um débito, um delito, existem processos. O primeiro passo é o arrependimento. Nós temos que arrepender daquilo que a gente fez. Porque enquanto nós não arrependermos, nós não começamos o processo de reajuste. Então, erramos, sim. Aí precisamos arrepender, o arrependimento. Depois vem a expiação. O que é expiação? Nós estamos do outro lado, sentimos aquilo que fizemos. Se ferimos, vamos ser feridos, né, para sentir aquilo que nós fizemos, para sentir que não podemos ferir. Pode até ser amenizado se nós ferirmos,
mas procurarmos direcionar para o bem, pode ser amenizado. É o caso do Marcelo aqui, deste capítulo. Ele feriu, ele magoou, ele maltratou, né? Ele espezinhou, ele deixou lágrimas, ele deixou sofrimento. Então, mas ele arrependeu. O primeiro passo, ele arrependeu. Está começando, está não começando não, está num processo de reajuste. Está no processo expiando, né? E um processo de reajuste. Então, vejamos bem, às vezes vemos alguém com um portador, né, de deficiências muito grandes, seja psicológicas, seja físicas, né? Pode ser nós, outra pessoa. Então, essas deficiências nossas, elas têm uma causa, elas têm uma origem, né? Então, hoje, nós nos defrontamos aí com índice de suicídio enorme, né? Com índice de depressão enorme, síndrome do pânico, várias doenças emocionais, né? Doenças psíquicas. Hoje nós estamos aí convivendo com essa realidade. Muitas doenças na área emocional. Então, nós podemos ter certeza que tem uma origem, que é uma causa. Não precisamos querer condenar nosso pai, nossa mãe, né? Condenar isso, condenar o mundo por causa dos nossos sofrimentos, por causa das nossas dores, das nossas doenças. Não. A doutrina espírita nos explica isso. Temos que ter essa certeza que qualquer desequilíbrio nosso é causa nossa, nós que causamos esse desequilíbrio. Pode ser nessa encarnação, pode ser encarnações pretéritas, encarnações passadas. Pode ser, tá? Tem casos que às vezes o desequilíbrio ele foi causado nessa encarnação. Conhecemos uma pessoa, convivemos com ela, e ela passou sérios problemas emocionais, ela foi internada. Quando eu morei em Belo Horizonte, eu convivi com essa pessoa. Depois ela foi internada no hospital psiquiátrico, né? Passou um tempo lá, tal. E até hoje, essa pessoa não consegue assim, o equilíbrio, né? Total, né? Normal, entre aspas. Ela não consegue. Então, ela vem caminhando, né? Com muito sofrimento, com muitas dores, né? Na área psicológica, na área emocional. Então, na juventude, essa pessoa, ele envolveu muito com drogas, né? Muito com bebidas, com drogas e tal. Então, ele mesmo me falou, né? Um dia nós conversando, que ele tinha essa consciência, que ele veio com essa carga de débito. Então, se ele tivesse direcionado já desde jovem, através de uma conduta mais equilibrada, uma conduta mais sadia, uma conduta já dentro dos princípios cristãos, ele poderia ter revertido um pouco essa situação. Mas ele poderia passar pelo que ele passou. O que foi? Foi um débito agravado. Além de trazer aquela carga de débito, ele ainda envolveu com vícios, né, pesados, e aí acarretou mais problemas para ele. É o caso do Marcelo aqui, ele encarna, né, com uma carga de débito grande, mas ele começa desde cedo a direcionar pelo caminho do bem. Ele já começa com a boa vontade, com o esforço dele, ele já começa a direcionar pelo caminho do equilíbrio. Ele teve aqui por mérito, né? Tinha um lar onde os pais, desde cedo, direcionou ele, os pais, neste caso aqui espíritas, né? Direcionou ele para o caminho do bem. Então, assim, também a pessoa, às vezes, ela passou por várias situações, né, e não teve um lar equilibrado, ela pode condenar os pais, né, condenar, às vezes, aquelas pessoas adultas que não socorreu ela, que não direcionou ela para o caminho do bem. Às vezes a pessoa vai condenar, e não deve condenar, porque nós temos aquele pai que nós merecemos e que nós precisamos. Nós temos aquela mãe que nós merecemos e que nós precisamos. Não podemos condenar.
não é? Porque muitas vezes o pai e a mãe da gente, eles vão passar para a gente aquilo que eles têm, aquilo que eles receberam. E a maioria das vezes, né? E, às vezes, se o pai for muito, às vezes, desequilibrado, né? Mas a maioria das vezes, os pais, né, os normais, entre aspas, né? Procura dar o melhor para os filhos. A maioria das vezes, procura dar o melhor. Só que, às vezes, aquele melhor que ele dá, às vezes não é o melhor que o filho esperava, mas é o melhor que eles dão, né? A maioria. Então, quando o espírito, né, quando a pessoa nasce num lar mais equilibrado, que o pai, a mãe, deixa bons exemplos para os filhos, ajuda muito, muito no processo de reencontro do espírito com ele mesmo. Processo de equilíbrio, ajuda muito. Por isso que quem é pai, quem é mãe, né, quem tem crianças sobre a sua responsabilidade, tem que pensar muito nisso. Porque o exemplo, né, as palavras e até o sentimento. A criança, por exemplo, que ela vive no lar, onde as pessoas vibram ali em amor, em paz, ela é como o peixe no oceano, o peixe no aquário, né? Ele está imerso ali naquele universo de vibrações. Então, a criança que cresce no universo de vibrações do lar, ali com equilíbrio, com paz, ela tem muito para dar saltos na sua evolução. São um impulso muito grande. Então, é uma responsabilidade muito grande. Então, nesse caso aqui do Marcelo, ele teve a bênção e teve mérito. Porque entra a questão do mérito. Porque às vezes o espírito não tem mérito para reencarnar num lar mais equilibrado. Às vezes não tem mérito, né? Então, nesse caso, ele teve mérito. Além dele ter... Além não. Ele fez muitas coisas erradas, mas mostra aqui que ele fez coisas boas também. E as coisas boas contrabalançou para que ele tivesse esse mérito de reencarnar num lar mais equilibrado, não é? Veja bem como que as nossas ações pesam, tanto positivo como negativo, né? Pesam muito. Então, nesse caso aqui, ó, nós vamos ver que ele está nesse processo realmente de melhora. Nós vamos ler aqui, vamos ler só um pedacinho aqui, gente, e vamos continuar comentando. Olha só, porque o Calderaro com o André Luiz, eles estão analisando essa situação. Essa obra do André Luiz é mais ou menos isso. O André Luiz, que foi o repórter intermediário, sempre ele está junto com o mentor. E o mentor vai orientando. E ele vai anotando, deve, né? Não sei como é que ele fez, né? Deve que ele ia anotando, tal, registrando tudo, para depois passar para a gente. Então, aqui, eles estão anotando esse caso de uma pessoa, né, um jovem, que se comprometeu muito e que está se reajustando. Então, eles estão conversando, né, sobre este fato, sobre esse assunto, sobre esta pessoa. Vamos ver. Ante a realidade, portanto, somos compelidos a concluir que se existem múltiplas enfermidades para as desarmonias do corpo, outras inúmeras há para os desvios da alma. Isso aqui, gente, é uma frase e um ensinamento muito profundo, muito, né? Se existem muitas enfermidades em decorrência de desarmonias do corpo, existem também muitas enfermidades por desvio da alma. Então, a enfermidade, que seja física, que seja moral, né, espiritual, emocional, ela tem uma causa. Se a enfermidade é emocional, a causa foi emocional. Se a enfermidade é física, a causa foi física, né? Então, se eu exagero no consumo de álcool,
né? Exagero o consumo de álcool. E desencarno, né? Às vezes não contrai nenhuma doença. Eu vou contrair, às vezes, uma cirrose na outra encarnação, né? Acontece de crianças nascerem com problemas seríssimos no fígado, né, nos rins. Cada caso é um caso, né, gente? Mas a gente está só dando um exemplo. Se nós lesamos muito, né, uma área do nosso corpo físico, nós vamos ter uma enfermidade naquela área. Se nós lesamos muito a área emocional, nós vamos ter enfermidades na área emocional. Então, as enfermidades, os desequilíbrios nossos, tudo tem uma causa relacionada. É o que ele está dizendo aqui. Então, tem múltiplas causas. E o André Luiz vai dizer mais ainda que a ciência, né, a psiquiatria, por exemplo, não consegue ainda, né, denominar nomes para todas as doenças. Ainda não consegue. A gente não tem domínio dessa área? Não. Né? A palavra certa é essa, nós não temos domínio dessa área, conhecimento. Mas o que ele está dizendo é que dá para entender que, é claro que essa obra aqui foi na década de 40. Hoje já evoluiu muito mais, principalmente a ciência psicológica, psiquiátrica, né? Já evoluiu muito mais. Mas o que ele fala é que ainda tem muito, 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 muito para caminhar. Por quê? Porque tem causas aqui que as causas de várias doenças nesta obra que são de outras encarnações. Então, se o profissional ele não aceita a reencarnação, às vezes fica mais difícil dele tratar o paciente, né? Porque a causa, às vezes, está nessa encarnação, mas não está. Não está nessa encarnação. Então, o que ele está dizendo aqui, o André Luiz. Vamos ler só mais um pedacinho. Mas, regressando às informações a respeito de Marcelo, cabe-me dizer-te que, pouco a pouco, esgotou ele as substâncias mais pesadas do fundo do cálice de provas. Olha só como ele coloca para a gente. Do fundo cálice de provas. Ele esgotou ele as substâncias mais pesadas. Então, ele está... Porque quando ele desencarnou, ele foi obsidiado, vários espíritos vingando dele, espírito que ele havia prejudicado, né? Assim que todos desencarnaram, aquelas vítimas começaram a bombardear ele com pensamentos de vingança, de ódio. E isso aí foi um sofrimento muito grande para ele, que ele já começou a resgatar. Ele já começou a resgatar. Então, aquele processo ali, ele vai expiando, já começa a expiar uma grande parte dos seus débitos. Então, ele já estipou, o André Luiz coloca a expressão aqui, ó, esgotou ele as substâncias mais pesadas do fundo cálice de provas. Ele já começou a limpar. É como uma sujeira, né, muito grande, às vezes uma roupa branquinha, de repente mancha. Então, às vezes tem um sujo ali, uma mancha muito grande, e às vezes no primeiro momento a lavadeira não consegue tirar aquela mancha toda, né, porque a mancha é muito intensa, né, precisa às vezes de mais uma, duas, três lavadas ali para retirar aquela mancha. Então tem manchas no nosso perispírito que às vezes é uma, duas, três encarnações, né? Tem um caso interessante daquela criança que foi arrastada num carro lá no Rio de Janeiro. Me parece que o nome era João Hélio, alguma coisa assim. Os assaltantes, né, foram praticar um assalto e, de repente, saíram, né, desesperados com o carro. A criança ficou presa no cinto de segurança, alguma coisa assim. E a criança foi arrastada pelas ruas do Rio de Janeiro. Uma tragédia, né? Veio uma mensagem, né, não sabemos nem de qual médio, de onde foi, mas achamos interessante a mensagem, dizendo que há mais de 1.500 anos atrás, esse espírito, ele tinha o prazer, né, em amarrar
seus inimigos, às vezes num cavalo, né, numa carruagem ali, e arrastar, né, matar os inimigos de uma forma muito cruel. Então, muitos e muitos séculos atrás. E ele veio resgatar agora, depois de mais de 1000 anos. Isso acontece às vezes, né? Isso acontece. Os débitos são tão grandes, vai quitando gradativamente. Então, o Marcelo ele está nessa fase final. Está na fase final agora. E a gente vai perceber por quê. Ó, longos anos de desequilíbrio em que as vítimas, tornadas em algozes, o abalaram com tremendas convulsões por meio de choques e padecimentos inenarráveis, onde eles não conseguem nem descrever, o mentor não consegue nem descrever os sofrimentos. Não tem como descrever o sofrimento. Clarearam-lhe os horizontes internos, dando nosso irmão, afinal, logrado entender-se com prestimoso e sábio orientador espiritual, a quem se liga desde remoto passado. A quem se liga desde remoto passado. Por quê, né, gente? Sempre nós temos amigos que velam por nós. Sempre nós temos anjos da guarda. Sempre nós temos guias protetores. Sempre tem espíritos amigos que caminham conosco durante várias e várias encarnações. Às vezes numa encarnação foi nosso pai, às vezes em outra nossa mãe, principalmente pai e mãe, né? Principalmente mãe, sublimam o amor. Então aquele espírito que foi mãe numa encarnação, ele sempre vai carregar aquele sentimento materno. Ele pode reencarnar ali várias vezes, mas vai carregar em relação àquele outro espírito, aquele sentimento materno, aquele sentimento fraternal, né? Aquele sentimento gostoso. Então, nós encontramos, às vezes, com determinadas pessoas, né, na nossa vida, né, que nós já passamos, que tem por nós, às vezes, um sentimento maternal. Né? Isso acontece muito. Né? Eu lembro que eu trabalhei com uma senhora na Caixa, lá em Belo Horizonte, ela era de Porto Alegre. E é interessante que quando saiu minha transferência para a Formiga, saiu dela também para Porto Alegre. Eu sentia nela assim, um sentimento maternal, era a nossa chefe, um sentimento materno por mim. É muito interessante. Era muito claro aquele sentimento materno. Né? Ela, assim, no dia a dia, todas as posturas dela, às vezes, era me protegendo. Era uma coisa assim, maternal. Aí, depois que passou o tempo, eu falei, gente, essa pessoa deve ser minha mãe na outra encarnação. Porque era algo assim maternal, muito interessante. Né? E passou. Né? Ela foi embora com a família, ela é casada, tinha os filhos, foi embora para o Rio Grande do Sul e nós viemos para Formiga. Mas a gente cruza com pessoas assim, né? Na nossa existência, que tem por nós aquele sentimento maternal. Né? A gente sente aquele sentimento de proteção. Né? A gente encontra com pessoas que têm sentimento de posse, né? Claro, cada um está num nível de vibração, né? Tal, de evolução, mas existe isso. É uma realidade. Então, ele vai dizer aqui, ó, que o mentor vai clarear para a gente aqui, mostrando que ele passou por todo esse sofrimento que ele precisava passar, mas nesse momento que ele já começa a extirpar, né, mais esses males da sua alma, ele consegue ter contato com esse mentor. É o caso do André Luiz, nosso solar. O André Luiz, ele precisava passar por aqueles 8 anos no umbral para realmente extirpar, né, aquela sombra de dentro do seu espírito. O Clarencio, o mentor, tinha um carinho muito grande por ele, passava várias vezes ali. E outras equipes espirituais passavam. Mas o André Luiz não via, não percebia. O dia que ele passou por tantos sofrimentos,
Ele chegou no momento que tem que existir algo superior. O que acontece? Ele passou 8 anos questionando. Ele tinha um nível intelectual muito elevado, né? Mas ele não tinha esse contato íntimo com a divindade, com Deus. Ele não tinha. Então ele ficava questionando. Meu coração está batendo, eu estou respirando, mas eu lembro dos meus últimos momentos no hospital. Eu acho que eu morri. Ao mesmo tempo ele falava assim, mas não morri, eu estou respirando, meu coração está batendo. Então eu estou vivo. Então eu ficava nesses questionamentos, né? O tempo todo, o que eu fiz, o que eu não fiz, né? Tal, o que está acontecendo, que realidade é essa? Ele não tinha conhecimento daquela realidade espiritual. E ele tinha também os desvios, né? Teve desvios morais, né? Ele teve. Então, tudo foi pesando. Mas no momento que ele chegou, num sofrimento tão intenso, ele pensou com ele mesmo, né? E abriu o coração dele, tem que existir algo superior. Tem que existir um Deus, né? Algo superior, tem que existir. Tem que existir uma explicação. Então, nesse momento, ele abre o coração dele, ele abre a alma. A hora que ele toma essa postura, ele vê o Clarencio, o mentor ao lado dele, e vai socorrê-lo. Então, às vezes, temos espíritos amáveis, né? Amigos, né? Que gostam de nós, que vibram por nós, mas esperam nós passar por aquelas experiências. Nós precisamos passar. Não tem como nós retirarmos aquela dor ali. Nós estamos lendo Ave Cristo, psicografado pelo Chico Xavier, ditado por Emmanuel. O quinto varro, quem já leu na Ave Cristo vai lembrar. O quinto varro, o espírito central ali da trama, né? O espírito mais elevado, ele é convidado para viver em outras esferas. Mas ele pede para que os mentores dê a permissão para ele ajudar um espírito que ele amava demais. Esse sentimento, no caso dele, paternal. Ele amava muito o outro espírito que estava em condições trevosas. Então, ele pede. Os mentores disseram para ele, você tem crédito, você pode pedir. Né? Você tem todos os créditos, você pode pedir. Mas você pode subir para as esferas mais elevadas, você não precisa reencarnar agora. Ele disse, mas eu quero reencarnar para ajudar esse espírito. Aí os espíritos analisam e dizem assim, nós vamos te dar 100 anos para você ajudar esse espírito. Olha só, gente, 100 anos, um século. Ele aceitou, né, a missão. Ele vem tal, o espírito, ele com os exemplos dele, né, a história ali vai mostrar, né, com o contato dele com o filho, né, no final, principalmente no final da existência, ele começa a tocar o coração do filho. Acontece uma tragédia, ele é morto como cristão, né, quinto varro. Ele desencarna. Assim que ele desencarna, eles disseram para ele assim, olha, você cumpriu novamente todas as etapas. Você cumpriu bem como um filho, você cumpriu bem a sua missão como esposo, como pai, né, como na coletividade, você cumpriu perfeitamente a sua missão. Né? Quem lê o livro, né, quem for ler, vai perceber assim, que ele conseguiu cumprir com muita dor, com muito sofrimento, mas ele consegue cumprir. Agora, quinto varro, você vai poder subir mais. E você vai poder, mais ou menos assim, não essas palavras, mas você vai poder receber recados do Cristo. Não nessas palavras, mas ideias. Você vai poder receber recados e determinações diretas do Cristo. Olha só. Ele disse, não, eu quero voltar, reencarnar novamente para continuar ajudando meu filho. Olha só, né, gente? O que é o amor, a renúncia? Eu quero voltar, eu quero ajudar novamente meu filho. Os espíritos deram outra lição grandiosa para ele. Disseram assim, olha, aqui, o Tassiano, né, que é seu filho,
ele teve várias oportunidades para mudar o curso da sua existência. Ele teve várias oportunidades para mudar interiormente, principalmente interiormente. Ele teve várias oportunidades e não aproveitou, não abraçou. Da agora para frente, ele vai encontrar a dor, ele vai encontrar o sofrimento. Porque ele teve a oportunidade de mudar através do amor, mas ele não aproveitou. Então agora, você quer reencarnar? Sim, você pode reencarnar ao lado dele. Mas você vai presenciar, você vai conviver com ele passando muitas dores. Muitas dores. Olha só, né, gente? Que ensinamento para a gente. Temos a oportunidade de mudar os nossos destinos através do amor. Mas quando nós somos resistentes, rebeldes, né, recalcitrantes, e deixamos as oportunidades passarem, aí, mais na frente, nós vamos encontrar, às vezes, muita dor, muito sofrimento desnecessário, que não precisaria. No caso do Tassiano. Um ensinamento muito profundo para a gente. São sofrimentos desnecessários, são dores desnecessárias, porque não aproveitamos a oportunidade do amor, a oportunidade da luz, né? Então, no caso desse espírito aqui, o Marcelo, ele está aproveitando essa oportunidade. Então, por isso que ele está na fase final de reajuste com a sua própria consciência. Gente, nós estamos partindo, então, para o final do nosso estudo, dessa tarde, né? E vamos dando continuidade. Nós não estamos com pressa de terminar o capítulo, né? Vamos estudando ali, palavra por palavra, frase por frase, para a gente ir absorvendo esses ensinamentos profundos que a espiritualidade maior traz para a gente. Então, nós vamos agora partindo para o final, desejando a todos uma boa tarde, né? Uma boa noite, né? Um bom resto de semana. E no sábado, 19h30, né, se Deus quiser, acreditamos que Ele vai querer, encontraremos aqui novamente. Tá? Então, todos nós fiquemos com Deus.